Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Esse aqui é o canal A Bíblia que você não leu. Se você ama a palavra de Deus e ama aprender a respeito das Escrituras, se inscreva agora mesmo no canal, pois toda semana postamos vídeos relevantes que irão ajudar muito você a crescer espiritualmente. Na Bíblia Sagrada, existem milhares de nomes citados e alguns muito conhecidos, e que têm grande espaço nas páginas sagradas. Porém, existem pessoas notórias que fizeram coisas incríveis que são pouco mencionadas nas Escrituras. Nesse vídeo, iremos falar de Jabes, que foi responsável por uma das orações mais poderosas da Bíblia. Então fique até o final e aprenda com o exemplo desse homem de Deus. O livro de 1 Crônicas é um dos livros que contém uma das narrativas mais extensas sobre árvores genealógicas da Bíblia. Mas o que seria isso? Entendam que a cultura dos judeus é muito diferente da nossa. Nós não damos muita importância nas raízes familiares, porém em Israel é algo sagrado se lembrar dos seus antepassados. Por esse motivo que a Bíblia está repleta de páginas contendo genealogias para reforçar a ideia da lembrança dos antepassados. O livro de 1 Crônicas começa com uma extensa lista de nomes que apenas foram citados sem nenhum ponto de atenção. Porém, no capítulo 4 e versículo 9, o texto bíblico dá uma pausa e começa a falar algo extraordinário. Acompanhe. Versículo 9. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Versículo 10. Porque Jabes invocou Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Através dessa oração, Deus mudou a história desse homem. Veja que algo chamou a atenção de Deus na vida daquele homem. Mas quem foi esse homem? Quais pontos na sua oração podemos aplicar nas nossas vidas para que também tenhamos grandes vitórias dadas por Deus? Quem foi Jabes? Em primeiro lugar, Jabes é da tribo de Judá, pois o nome dele aparece dentro da narrativa, onde os nomes dos chefes da tribo de Judá aparecem. Porém, não é citado o nome de seu pai e nem de sua mãe, o que deixa a história desse homem complexa. Há quem diga que Jabes foi responsável por construir uma cidade que levava o seu nome, conforme 1 Crônicas, capítulo 2, do versículo 54 ao versículo 55. Outros dizem que Jabes foi um grande doutor da lei. Chegam até a dizer que ele foi um grande homem de guerra. Porém, essas informações são extra-bíblicas. São ditados dos judeus e, conforme visto, não se tem uma posição concreta do que ele fez para ser tão respeitado em seu tempo. A Bíblia diz que Jabes era ilustre, o que significa brilhante, notável, insuperável. Ou seja, era um homem com características especiais. Apesar de sua linda história, as coisas não começaram tão bem na vida de Jabes. Quando ele nasceu, sua mãe colocou seu nome, que significa literalmente aquele que me causa dor. Devemos abrir um parênteses para falar sobre a cultura da época, que até hoje é aplicada na vida dos judeus. Eles tinham grande reverência quando era escolhido um nome para uma criança, pois eles acreditavam que o nome poderia indicar o futuro daquela pessoa. Dentro desse conceito judaico, existe
uma forma de dar nomes a pessoas, levando em conta acontecimentos ou fatos do momento do nascimento. O texto bíblico diz assim: E sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Tendo isso como base de pensamento, é certo que sua mãe estava passando por um momento difícil. Perceba o tanto de coisas que 2 versículos fazem nós pensarmos. Dentro das teses do que pode ter acontecido com sua mãe estão: 1. A morte do marido. Talvez por isso ela escolheu o nome, sendo que os homens que eram os responsáveis em dar nomes nos filhos naquela época. E nesse momento perceba que foi a mãe que deu o nome a Jabes. 2. Jabes teria alguma deficiência. 3. O parto pode ter sido difícil. Ou seja, são apenas teses e nada é concreto nesse ponto. Uma coisa é certa: Jabes não aceitou o peso da mensagem que o seu nome trazia. Imagine Jabes na rua e as pessoas zombando dele dizendo: Olha lá, aquele que causa dores. Se tem uma coisa que a Bíblia está repleta, são histórias de superação. Jabes fez algo que mudaria totalmente a sua vida daquele ponto para frente. Ele orou. Ele simplesmente orou. Vamos ver os 4 pontos dessa oração poderosa. Antes dos 4 pontos da oração, tem o ponto, o que é o principal. O texto sagrado diz: Jabes invocou o Deus de Israel. Jabes foi na pessoa certa. Ele sabia quem era especialista em mudar destinos. Número 1. Ele pediu a bênção de Deus. Se me abençoares muitíssimo. Veja que ele não quer ser apenas abençoado, mas ele quer ser muitíssimo. Você que está me ouvindo e assistindo esse vídeo, Deus é muito interessado em te abençoar muito. Número 2. Meus termos ampliares. Ele quer que Deus cresça suas posses, de forma que Deus fosse glorificado. E a prova disso está no 3º pedido. Número 3. E a tua mão for comigo. Ele sabia que sem Deus nada seria feito, e o que foi feito não permaneceria em pé sem a mão de Deus sendo com ele. 4. E se fizeres que do mal não seja afligido. Jabes sabia que o mundo espiritual era muito real, e por isso ele pede a Deus que o livre do mal. Ele sabe que precisa da proteção e da bênção de Deus sobre a sua vida. E a Bíblia diz: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Meu amado irmão, veja que Deus quer te abençoar. Ele é o maior interessado nisso. Basta apenas tomarmos uma atitude que chame a sua atenção. Uma hora a bênção e a vitória vêm. Esperamos que você seja abençoado por esse breve estudo sobre a vida e oração de Jabes. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante para o crescimento desse canal. Também comente aqui embaixo qual personagem bíblico você deseja ver um vídeo como esse. Fique com Deus e com a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.